Hello everybody! Hoje nós vamos estudar o first conditional. Let's go! O tempo condicional é dividido em zero, primeiro, segundo e terceiro condicional. Hoje nós vamos estudar o primeiro, o first conditional, e o que é que ele traz de significado para a frase. Ele expressa real possibilities, possibilidades reais, situações que ainda podem ocorrer, independente da probabilidade, se é pequena, se é média, se é grande, não importa, são situações que podem acontecer, ok? Então vamos ver a estrutura. Nós temos if clause. If clause é a oração condicional que você vai usar o if, que é o if, que é o se, é que vai dar essa condição. É uma situação que é a condição para que a outra aconteça, para que o resultado aconteça. Então, nós temos a frase do if, que é a condição, e nós temos a main clause, que é a oração principal. A oração principal vai mostrar o resultado. E a oração com if vai indicar a condição para você chegar àquele resultado. Então, é obrigatório sempre ser nessa ordem? Primeiro if para depois ver o principal? Não, não é obrigatório, certo? Vamos ver aqui os exemplos. If I wake up late, se eu acordar tarde, se, isso é uma condição. Qual é o resultado disso daí? I will miss the bus, eu vou perder o ônibus, certo? Então a oração principal vai mostrar o resultado e a if clause vai mostrar a condição. A condição de perder o ônibus é acordar tarde. Se não acordar, não perde, ok? Eu poderia dizer, I will miss the bus if I wake up late. Perderei o ônibus se eu acordar tarde. Tem importância? Não. Nenhuma importância, não vai mudar nada. If it's sunny, quer dizer, se estiver ensolarado, né? Se o dia for de sol, essa é a condição. O resultado, we'll go to the park. Nós iremos ao parque. Esse é o resultado que está dependendo dessa condição. Também pode ser invertido? Totalmente. If I find your email, se eu encontrar o seu e-mail, essa é a condição. Tá? Qual o resultado disso? I will send you the picture. Quer dizer, eu te enviarei a foto. Certo? Então, a condição para que esse resultado seja atingido é esse. Só vou te mandar essa foto por e-mail, se eu achar teu e-mail. Certo? Poderia dizer invertido? I will send you the picture if I find your email. Sim. Certo? Eu te enviarei a foto se eu achar o seu e-mail também. Então, você pode começar com a principal ou você pode começar com a condicional. Você escolhe. O que importa é que você saiba que essa situação que a gente está vendo aqui, que é o first conditional, vai indicar real possibilities. Possibilidades reais. Então, vamos ir para a estrutura, certo? Do first conditional. A oração que tem if, ela vai estar no presente simples, ok? Se as pessoas forem I, you, we, they, você vai ter uma estrutura sem marquinha, sem S, ES e ES. Tá? Agora, se você tiver um he, she, it, que é a terceira pessoa do singular, que no presente simples são pessoas especiais, elas têm essa marquinha só de destaque, não altera a tradução, então você vai ter um verbo, dependendo da sua terminação, com S, ES e ES. Pode acontecer, certo? O que eu quero que vocês entendam é que independente se a frase if, a condicional, vier no começo ou vier depois, não interessa, ela vai se seguir do presente simples, seja em que pessoa for, ok? E a estrutura da frase da oração principal, que é o resultado, vai estar sempre no simple future. Seja o resultado no começo ou seja no final, não importa. Se for a oração principal, futuro simples. Se for a oração com if, que é a condicional, o futuro não vai ser usado, e sim o presente, ok? Então vamos lá. If you study hard, se você, study, tá vendo? Como a pessoa é you, tem marquinha nenhuma, é só o verbo mesmo, sem o to. Então, se você estudar duro, pesado, muito,
Aí qual vai ser o resultado? You will pass your exams. Você passará nas suas provas. Tá certo? Então, resultado, ó, futuro simples. É will, mais o verbo principal sem o to. Tá? Temos já uma videoaula sobre o simple future. Certo? Se fosse invertida a frase, ia ser a mesma coisa. O resultado ia ter com will mais o verbo e a condição, que é o if, ia ter o presente. Não altera. Próximo exemplo. If she comes to my party, I will be very happy. Então, qual é a condição dela vir? Se ela vier à minha festa. Veja que o verbo tem o S. Esse S, assim, é só uma marquinha das pessoas especiais, que é ele e ela. He, she, it. Só isso, mas continua sendo presente. Então, o if vai carregar a estrutura verbal presente. Enquanto a outra oração, que é a principal, que é o resultado, vai ser will mais o verbo principal. Então, se ela vier à minha festa, eu ficarei muito feliz, eu estarei muito feliz. Certo? O resultado sempre will mais o verbo. E a condição presente simples, não importa a ordem. Estou repetindo de propósito para você, ó. Guarda aí. Então, veja bem. O futuro, ele não é só feito com will. Você pode ter outros verbos modais também, que é o can e o might. Agora, cada um tem uma força. Você tem que entender a situação para poder usar, escolher qual usar. Então, vamos lá. O will, você vai utilizar o will quando você tiver uma boa certeza de que aquilo realmente vai acontecer. Então, você vai dizer, por exemplo, if I go to Paris, olha o if, a condicional com verbo no presente. I will buy a French guidebook, né? Eu vou comprar um guia de francês. Então, se ela usou will aqui, é porque ela está quase certa, ela pensa que essa situação vai acontecer, certo? Se ela tiver menos certeza, ela não vai usar aqui o will, ela vai usar o can ou vai usar o might. Eu vou explicar para vocês a diferença. Might é quando ela já não tem tanta certeza, é uma probabilidade, mas ela não tem essa certeza absoluta que vai rolar a viagem. Então, se ela tem menos certeza, ela vai usar o might. If I go to Paris, I might buy a French guidebook. Então, se eu for para Paris, se eu for a Paris, eu poderia comprar, né, um guia de francês. Então, esse poderia, né, já deu menos empoderamento a ela em relação àquela ação. Ela já não está tão certa de que aquilo vai rolar, certo? Então, troquei will por might, porque eu tenho menos certeza. A minha certeza é regular. Agora, se eu tiver pouca certeza, nenhuma certeza, né? Se for realmente incerto, mais incerto do que o might, aí você vai usar o can. Ok? If I go to Paris, I can buy a French guidebook. Se eu for a Paris, eu posso comprar um guia de francês. Então, quando eu digo will, eu estou quase certa de que vai acontecer. Quando eu digo might, peraí, é talvez, né? Quando eu digo can, a probabilidade é lá embaixo. Mas os três, will, might e can, vão indicar uma probabilidade real futura, certo? Para você aplicar na sua main clause ou oração principal, tá? Atenção! As formas negativas, eu tenho will not para will ou won't. Might, eu uso might not. Agora eu quero que vocês prestem atenção nisso aqui, porque há divergência entre alguns autores de gramática de língua inglesa. Alguns consideram mightn't como a forma contraída para o verbo modal might. Mas alguns autores, eles acham que está incorreto, que você usa might mais sujeito, mais o not. Mighty not. Ok? Então existe essa divergência. Essa forma aqui é considerada por alguns gramáticos, por outros não, certo? Can, você usa cannot, ou a forma contraída can't. Let's practice. Vamos lá. If you, the door, it's warmer. Então, vê só, eu vou querer que você aplique duas formas verbais aí.
Então você tem que ver qual é a minha oração condicional, eu uso o presente. Qual é a oração principal, eu uso o futuro, certo? Então não importa a posição, falo pela 10ª vez. Olha, o if tá aqui no começo, então if eu vou usar com presente. If you, ó, eu tenho will aqui logo para usar com if. Você usa futuro com if? Não, você já descarta a letra A. O futuro você tem que usar com a principal e não com if. O if é presente. Então a letra A chorou. Continuando. Aí eu tenho might e get. Sem problema. Tanto might quanto might e will. Tanto might quanto will, com o verbo get, podem caber aqui. Porque na oração principal, todos dois indicam o futuro, embora a força seja diferente, mas tá certo. O problema é aqui, certo? Para você utilizar na condicional. Você usa o que na condicional? Presente. Presente termina em D? Não. Closed é o passado do verbo fechar. Então, não é passado. Passado é usado para outro tipo de condicional, não o primeiro. Reais possibilidades você não usa passado, tá? Você usa presente, portanto, nós temos a letra C. If you close the door, it will get warmer. Se você fechar a porta, vai ficar mais quente, vai ficar mais aquecido. Next. Jane to spend if she harder. Mesma coisa, eu vou precisar dos dois, só que agora a teacher colocou de propósito a oração invertida. Primeiro eu coloquei o resultado, a principal. A principal é com futuro. Depois eu coloquei a condicional. A condicional é com presente. Então, eu vou descartar a letra A, porque se é futuro, travel é presente. Então a letra A morreu. Ele colocou na ordem inversa. Ele colocou o presente, que é pro if, e colocou o futuro, que é para cá, para Jane, para a oração principal. E agora eu tenho futuro, beleza, continua na disputa, B e a C, porque Jane vai ficar no futuro, a oração principal é futuro. Agora eu tenho que decidir se é studies ou se é study. Todos os dois são presentes. Quem vai definir isso para você? Falei para vocês no início do vídeo. She é terceira pessoa. He, she, it são terceira pessoa do singular e ganham marquinha. Então, quando o meu verbo terminar em consoante Y, eu tiro o Y e boto IES. Tem que fazer uma revisãozinha do presente simples para não deixar isso daqui atrapalhar você de entender o assunto todo, certo? Até porque o primeiro é um dos mais fáceis. Ok? Então, nós vamos ficar, obviamente, com a letra B. Jane will travel to Spain if she studies harder. Quer dizer, Jane viajará para a Espanha, isso vai ser o resultado. Qual é a condição? Se ela estudar mais. Ok? That's it. Espero que vocês tenham entendido. Pratiquem, revisem lá o presente simples. See you next class. Bye, bye.